Renascimento do ladrão que percorreu o mundo. Capítulo 746 Restauração. Todos pensaram que Ni Yan estava morto. No entanto, momentos depois, suas esperanças foram quebradas quando avistaram uma silhueta saindo vagarosamente da tempestade de eletricidade. A eletricidade crepitante dançava ao redor do corpo de Ni Yan, não sendo capaz de prejudicá-lo nem um pouco. Ele parecia estar protegido por uma barreira de luz. Ni Yan ainda estava vivo. Enrolado em eletricidade, Ni Yan parecia um deus agora. Uma forte pressão atingiu os jogadores da Angel Corps. E impossível. E ele ainda está vivo? Mesmo depois de tudo isso? Sei como. Os jogadores olharam Ni Yan como se estivessem olhando para uma aberração. Eles se perguntaram se ele tinha uma barra de vida. Talvez ele realmente fosse invencível. Uma sensação de desamparo brotou em seus corações. A lenda invencível continuava. Ninguém sabia o que fazer contra Ni Yan. Os guerreiros pararam em suas trilhas. Os magos se esqueceram de lançar magia. Eles haviam perdido toda a vontade de lutar. Parecia que nada que eles fizessem contra ele funcionava. Para capturar sua morte para o mundo ver, os jogadores da Angel Corps estavam gravando esse momento. Então, todo mundo viu Ni Yan vagarosamente saindo em campo aberto. Ele era realmente inspirador. Um momento antes dos totens da tempestade detonarem, Ni Yan havia se protegido com o Adjudicator of God. Mesmo com tantos totens da tempestade explodindo, Ni Yan não foi prejudicado. Pode-se imaginar o golpe mental causado aos jogadores da Angel Corps. Love Shore morreu por nada. Ni Yan esmagara completamente a moral deles. O Paladino Lafus e Liu Gold eram imparáveis. Liu Gold estava cuspindo Dragon Breath por todos os lugares, milhares de jogadores pegando fogo. Depois de cantar um encantamento, ele chamou um meteoro quente e abrasador. BOOM. Os arredores estavam envolvidos em um mar de chamas. A maioria desses jogadores já estava acima do nível 100. Eles certamente não eram simples. No entanto, eles ainda não tinham como se defender contra o trabalho em equipe incomparável de Liu Gold e o Paladino Lafus. O Paladino Lafus e Liu Gold deixaram um rastro de corpos em seu caminho. Eles estavam dominando e dizimando as forças da Angel Corps. Fujam. Todo mundo, recuar. O campo de batalha estava uma bagunça. Havia cadáveres empilhando-se por toda parte. Quase 600 jogadores da Angel Corps já haviam morrido. Todos os sobreviventes recuaram e desapareceram na floresta. 10 minutos de luta caótica depois e a calma finalmente retornou. Ni Yan se examinou. Sua vida havia caído um pouquinho, mas não muito. As feridas de Liu Gold e o Paladino Lafus eram muito mais graves. No entanto, com a cura exagerada de Lafus, eles se recuperariam rapidamente de volta à sua condição máxima. Depois de coletar todo o equipamento do chão, Ni Yan sentou e se recuperou. Ele esperou por Ronin, Suyu e os outros reviverem. O cadáver do xamã da equipe de Ronin estava no chão da floresta. De repente, uma luz branca envolveu seu corpo. Os dedos do xamã se contraíram. Ele abriu os olhos e se sentou. Depois de reviver, ele tinha apenas 500 de vida e sua barra de mana estava completamente vazia. Enquanto ele estava lá se recuperando, ele viu Ni Yan. Ele curvou a cabeça em cumprimento. Ni Yan assentiu em reconhecimento. Embora eles não tivessem interagido muito, ele percebeu que esse xamã era uma pessoa honesta e direta. Depois que o xamã recuperou um pouco de mana, ele se levantou e foi até o corpo de Ronin. Uma leve luz azul se reuniu em suas mãos. Cerca de 6 segundos depois, ele levantou as mãos para o céu em uma postura de oração. No momento seguinte, um brilho azul deslumbrante envolveu Ronin. Seu corpo se contraiu e ele se levantou do chão. De maneira semelhante, um membro da equipe após o outro foi revivido pelo xamã, exceto por uma pessoa. Devo reviver Violet Knight? O xamã perguntou Ronin. Ronin balançou a cabeça. Eu já o expulsei da equipe. Esse incidente foi a gota d'água. Mesmo se Violet Knight fosse um tanto habilidoso, Ronin não o queria mais na equipe. Ronin olhou ao redor petrificado. O exuberante chão da floresta anterior não estava em lugar algum. Agora, havia cadáveres espalhados por todo o campo de batalha e o pouco terreno não coberto por partes de corpos estava marcado por marcas de queimaduras e crateras. Ronin, Suyu e os outros se entreolharam, seus olhos cheios de choque indescritível. Em tão pouco tempo, mais da metade dos mais de 1000 jogadores da Angel Corps havia morrido enquanto os sobreviventes fugiram. Eles olharam para longe. Ni Yan estava sentado pacificamente ali, como se nada tivesse acontecido. Nirvana Flame realmente fazia jus à sua reputação. Depois que a equipe de Ronin terminou de se recuperar, todos foram até Ni Yan. Sabe, todos nós suspeitávamos que você fosse Nirvana Flame. Afinal, que ladrão além de você poderia solar elites de nível 180? Ronin suspirou em admiração. Ni Yan sorriu fracamente, sem levar as palavras de Ronin a sério. Existem pelo menos outros 3 nas Kickers United que podem fazer o mesmo. Ronin estava pasmo. Você quer dizer Sun? King of the World e Mistaken Smile? Oh, você já ouviu falar deles antes? Ronin assentiu. É claro. Quem nunca ouviu os nomes dos 4 grandes dançarinos das sombras das Kickers United? No entanto, ele não tinha ideia de que Sun, King of the World e Mistaken Smile também eram capazes de solar elites de nível 180.
Ele estava chocado. Isso significa que todos os dançarinos das sombras podem. Eu não tenho certeza. Mas penso mais ou menos assim. Ni Yan respondeu. De qualquer forma, solar uma elite de nível 180 estava longe do seu limite. Uau, me faz realmente querer me tornar um mestre também. Ronin suspirou. Vamos sair rapidamente. Quem sabe se a Angel Corps irá enviar mais forças para cá. Suyu disse em um tom preocupado. Não se preocupe, eles não têm mestres o suficiente para isso. Ni Yan disse sem pressa. Em outras palavras, mesmo que a Angel Corps enviasse mais pessoas, elas acabariam apenas como bucha de canhão. Expulsei Violet Knight da equipe. Acho que as informações sobre o mapa do tesouro não permanecerá em segredo por muito tempo. Ronin disse. Se as grandes guildas descobrissem que havia um tesouro aqui, certamente não poupariam esforços para obtê-lo. Mesmo que um Lorde demonificado nível 130 fosse uma existência poderosa demais para encarar de uma forma convencional, não havia garantia que outros não pensariam em um método especial para lidar com isso. Eu tenho um plano. Acho que vale a pena tentar. Mas, precisaremos de ajuda. Vocês podem recrutar alguns xamãs de primeira linha? Eles precisam ser confiáveis. Ni Yan disse. Se tivermos os fundos, e definitivamente possível. Ronin disse. Seu círculo social no Império Satrim era bastante amplo. Quanto você precisa? A taxa de recrutamento de um xamã de primeira linha é cerca de 2.000 moedas ouros por dia. Quantos você precisa? 10 devem ser o suficiente. Ni Yan respondeu. 20.000 ouros era uma gota no balde para ele. Além dos xamãs, também chamarei algumas pessoas das Kickers United. Certo, Ronin assentiu. Vamos começar a procurar pessoas imediatamente. Ronin e Suyu imediatamente começaram a trabalhar, contatando todos os seus amigos. Ronin e Suyu pareciam bem conectados. Ni Yan de repente pensou em algo. Depois de ver vocês junto comigo, a Angel Corps definitivamente não vai deixar vocês fora do gancho. Se vocês quiserem mudar de cenário, ficarei feliz em recebê-los nas Kickers United. Ni Yan acreditava que esse tipo de oferta era bastante tentadora, sem mencionar que este era um convite pessoal dele. Era preciso saber. Inúmeros jogadores só podiam sonhar em entrar nas Kickers United. Afinal, era um local de encontro de especialistas, e os benefícios valiam a pena. Ronin e Suyu se entreolharam. Suyu balançou a cabeça com um sorriso pequeno. Obrigado, mas este é o nosso lar. Todos os nossos amigos estão aqui. Além disso, não é como se fosse nosso primeiro combate com a Angel Corps. Nossa informação é muito boa. Se eles quiserem nos matar, terão que gastar bastante mão de obra e recursos. Tirou as palavras da minha boca. Ronin riu brilhantemente. Ni Yan assentiu. Ele sabia o que Ronin e Suyu queriam dizer. Eles já estavam profundamente enraizados ao Império Satrim. Embora a mudança para o Império Viridiano e a adesão às Kickers United fosse tentadora, ainda haviam muitos obstáculos a serem superados. Como pessoas de uma nação estrangeira, fazer missões, comprar itens, falar com NPCs, tudo seria muito mais difícil. Eles não teriam necessariamente uma vida melhor do que no Império Viridiano. Pelo menos aqui, eles tinham seus amigos, fontes de informação, renda e assim por diante. Eu entendo, Ni Yan disse. Naturalmente, ele não forçaria Ronin e Suyu a se juntarem às Kickers United. Você sabe, se você decidir estabelecer uma filial no Império Satrim, nós definitivamente estaremos dispostos a participar. Suyu disse. Os olhos brilhantes de Suyu pareciam ver através de Ni Yan. Sua expressão brilhou com uma pitada de astúcia. Ni Yan riu. Suyu era uma moça inteligente. Ela leu a mente dele. Ele realmente pensava em estabelecer uma filial no Império Satrim. O único problema era que esse era o território inimigo. Sem nenhuma conexão, seria praticamente impossível. Estabelecer a guilda seria a parte simples. Enquanto tivermos os fundos, provavelmente poderíamos recrutar 30.000 jogadores dentro de um mês. Ronin disse. Ele estava confiante em suas conexões. No entanto, ele não achava que Ni Yan iria realmente pagar o dinheiro. Então, ele estava falando sem pensar. Quanto ouro você precisaria? Ni Yan perguntou. Eu acho que 300.000 moedas ouro para tirar as coisas do chão. É difícil de dizer quanto mais precisaremos para continuar expandindo. Ronin fez sua estimativa. Tudo bem, feito. Contanto que vocês estejam dispostos a trabalhar em meu nome, posso lhes dar as 300.000 moedas de ouro agora mesmo. Quando terminarmos aqui, vocês podem começar a estabelecer a guilda. Ni Yan disse depois de pensar por um momento. Ronin estava pasmo. Sério, você não tem medo de pegarmos o dinheiro e fugir? Não duvide de quem você confia. Não confie naquele que você duvida. Eu acredito que vocês são confiáveis. Se vocês pegarem o ouro e fugirem, só posso me culpar por ser um péssimo juiz de caráter. Ni Yan disse com um leve sorriso. Ronin olhou para Ni Yan um pouco atordoado, mas ele rapidamente voltou a si. Ele estava emocionado. Ni Yan o conquistara completamente. Ele não pôde deixar de suspirar de admiração. Não me admira que a Kickers United seja conhecida por ser incomparável. Estou começando a entender por que tanto especialistas estão dispostos a ficar ao seu lado.